Pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano, uma das parábolas muito conhecida, né? Dentro das parábolas de Jesus. E eu queria que você tivesse a oportunidade na sua casa, abrisse a Bíblia, lá em Lucas 10, a partir do verso 30 até o 37. Vai estar narrando essa história do bom samaritano. Mas antes da gente falar especificamente da história, a gente vai fazer um pouquinho antes. Nos versículos anteriores, onde tinham os doutores da lei lá, né, os pessoais que eram especialistas na lei de Moisés, eles indagavam Jesus sobre quem seria o próximo, né, quem é que eu devo ajudar. A cabeça deles era muito voltada para o povo judeu, né, então na cabeça deles eles poderiam ajudar somente judeu. E Jesus vem falando usar essa parábola do bom samaritano para explicar que ajudar ao próximo não quer dizer que seja pessoas da sua parentela. Seja, na verdade, o próximo é aquele que está perto de você ou aquele necessitado. Falando que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Provavelmente um judeu que estava fazendo essa caminhada na parábola do bom samaritano. E ele é açoitado por ladrões, né? Ele é acometido ali por um assalto, é açoitado, machucado, chega praticamente quase à morte. E posteriormente a isso, passam dois cidadãos. O primeiro é o chamado do sacerdote, né? Aquele que representava ali, aquele que tinha uma representação espiritual, aquele que tinha uma representação para os judeus de uma pessoa que servia o próximo, que cuidava das pessoas. Porém, o sacerdote, de maneira estranha, né? Contado aqui na parábola, ele passa sem fazer nenhum cuidado. E aí, posteriormente, passa um levita, que também era uma pessoa que servia no templo, servia as pessoas. Porém, o levita também não dá nenhuma atenção. E o terceiro personagem, que é o chamado bom samaritano, entra nessa parábola. É quando ele passa por aquele homem que estava açoitado, machucado, e ele para, ele se comove, ele se compadece e começa a cuidar, limpando as feridas, passando azeite, passando vinho, né? Produtos que eram utilizados para fazer asepsia e cuidado com as feridas. Ele leva até uma localidade próxima ali, coloca na hospedaria, paga o valor dos custos daquela hospedagem e anuncia que, se tiver mais gasto, poderia colocar na conta dele que iria pagar. Mas o que eu vejo mais legal nessa história é quando finalmente o Jesus confronta aqueles líderes ali que eram os entendedores da lei. É no final, posteriormente a isso. Porque eu entendo que nesse momento eles já entenderam, né, que o samaritano ele não era bem visto por os judeus. E Jesus estava falando que esse bom samaritano foi o que se comoveu. Até aí tudo bem. Só que aí Jesus vai e fala com eles. Eles perguntam lá no versículo 36. Jesus pergunta assim: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de ladrões? E eles respondem: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Para mim essa é a grande lição dessa parábola. Porque muitos eram conhecedores da lei, mas a maioria não praticava o que a lei dizia. Jesus começa a falar sobre a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, toda a sua força. Depois amarás o teu próximo. Só que eles sabiam disso, eles tinham conhecimento da lei, mas eles não praticavam, porque eles questionavam esse próximo, mas na verdade eles questionavam para não fazer. E Jesus entendeu isso, e ao ponto dele falou assim: olha, já que vocês entenderam, agora vá e faça. Cuide do próximo, cuide daquele que está perto de você, tenha de misericórdia com aquele que está necessitado perto de você. Então assim nós encerramos a nossa primeira parábola. Eu quero que você comente aqui se algo mais falou com você nesse coração com essa parábola, se o Espírito Santo revela outra forma. Não deixe de comentar e não deixe de participar com a gente. É a primeira de 40. Um abraço.